Porque a questão é, o meu relacionamento com Deus é a base de tudo. Aí, aqui nós vamos falar se é verdade ou teoria. Posso falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus e ser pedófilo. Posso falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus e ser adulto. Falar de Deus, falar de Deus e prostituir. Falar de Deus, falar e roubar. Falar, enganar. Falar. E aí que está, é o que está acontecendo. Um monte de gente desacreditada da igreja, por quê? Porque as pessoas hoje muitos têm repulso da igreja. Porque quando elas chegam na igreja, o que elas veem dentro da igreja? As mesmas coisas que ela vê no mundo. E eu sou daquele cara contra a maré, porque a igreja não tem que ser simpática, a igreja tem que ser viva, real, genuína. As pessoas precisam olhar para a igreja e elas precisam ver algo que elas não têm no mundo. E aqui que está a questão. A pessoa está lá no mundo, e às vezes ela tem mais ética e mais atitude correta do que às vezes a pessoa que está dentro da igreja. Aí dá um nó na cabeça. Como é que Deus está na vida de uma pessoa que está tendo certas atitudes? Pastor, é por isso que assim, uma coisa que eu tenho aprendido, conhecer a Deus, se deleitar no Senhor, buscar intimidade com Deus é que gera intimidade, que gera santidade. Porque quanto mais você vai buscando, e Deus vai se revelando, você vai vendo a grandeza, o amor de Deus, o cuidado de Deus, vai te constrangendo, você vai vendo que você não merece. Exato. E você vai amando ao Senhor, vai querendo dar para o Senhor aquilo que Ele está dando para você também. Porque toda a questão é o relacionamento. Irmão, se você não tem relacionamento com Deus, tudo é muito ruim. Pastor, eu não sei como que o senhor fica horas falando com Deus. Irmão, eu falo mais com Deus do que eu falo com a minha própria família. Eu tenho mais prazer de falar com Deus do que eu tenho prazer de conversar com qualquer ser humano da terra. O meu melhor amigo não é o meu pai, o meu melhor amigo não são os meus filhos, o meu melhor amigo não é minha esposa, o meu melhor amigo não é o Deus seu, pastor, o meu melhor amigo é Deus. A questão está aí. Do relacionamento, de quem é que você ama de verdade, e essa é a questão. Eu sempre digo que o meu relacionamento com Deus é a coisa que mais me entristece e é a coisa que mais me faz feliz. Porque quando eu consigo um relacionamento maior com Deus, eu sou muito feliz. E quando eu não consigo quebrar certas barreiras, às vezes do meu próprio ser, eu fico muito triste. Aqui que está a questão. Eu não peco, não é porque o pecado vai me levar para o inferno. Eu não peco, não quero pecar, porque o pecado entristece o meu Deus. É uma questão de relacionamento, de você entender que o pecado chateia o Senhor, entristece o Senhor. É uma questão de relacionamento, e é aqui que está. Então eu não vou pecar, porque se eu pecar, eu vou para o inferno. Não, filho, isso é coisa de primário. Quando você chega no nível de intimidade com Deus, você não quer pecar, porque você sabe que o pecado entristece o Espírito Santo, macula o Senhor. É como se você estivesse pregando Cristo novamente. É aí que está a revelação, e é disso que nós estamos falando. Vamos pregar o Evangelho. Que Evangelho? Porque se nós não entendemos essas coisas, nós vamos ser simplesmente um sino. Por isso que 1 Coríntios 13, talvez hoje passe a ter um outro entendimento. Quando diz assim, lá diz, se não tiver amor, você pode falar em línguas, profetizar, curar, sinais, prodígios, maravilha. Você pode pegar todos os seus bens, dar aos pobres. Você pode fazer obras de caridade, você pode fazer o que você quiser. Mas a Bíblia lá em 1 Coríntios 13 é muito clara: se não houver amor, o maior dom é o dom do amor. Amor a Deus e amor ao próximo.
Essa é a questão. Porque Deus é amor e quem se relaciona com Deus ama. E é nisso que está refletido a glória de Deus, no amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí 1 João 3,16, e nisto conhecemos o amor, que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nisso se reflete o amor. Então, por isso que nós precisamos compreender, entender do que nós estamos falando. Aí que está a questão. Nós precisamos levar pessoas de volta à presença de Deus. Não, nós temos que encher a igreja. Não, isso não é evangelismo. Vir à igreja e congregar na igreja é consequência. A questão é levar pessoas à presença de Deus. Levar de volta à presença de Deus. É isso que Jesus veio fazer. Ligar de volta. Reconciliar. É isso que Cristo veio fazer. Reconciliar o homem a Deus. E a Bíblia diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus. E agora nós recebemos de Cristo o ministério da reconciliação. De reconciliar outros. Pastor, e quem não quer? Meu irmão, quem não quer, a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem crê será salvo, e quem não crer já está condenado. Condenado é o que, pastor? A viver longe de Deus. O homem já está condenado, o homem não vai ser condenado. Ai, pastor, o que é o inferno? É viver para sempre longe de Deus, porque enquanto nós estamos vivos, há uma possibilidade. Só que depois que a pessoa morrer, não haverá mais possibilidades. Eu vou dar para a gente poder entrar efetivamente no que eu vou falar, eu vou compartilhar com vocês algo que eu aprendi há 24 anos atrás. Presta atenção. Eu morava com um rapaz na época do exército. Eu tinha minha casa e tinha um rapaz que era muito meu amigo, que morava comigo em casa. Nós morávamos no quartel, que nós chamamos de Laranjeira. É o Laranjeira, mora lá no quartel. Só que depois eu comprei uma casa, e aí ele era muito meu amigo, acabou que ele foi morar lá em casa. Nós éramos do mundo, perdidos, bebida, mulherada, farra, festas, etc, etc, etc. Aí ele entrou de férias um mês antes de mim. Quando ele voltou das férias, ele chegou com uma Bíblia na mão. E quem me conhece sabe que eu detestava crente, detestava igreja de crente. Não gostava de igreja de crente, não gostava de crente, detestava crente. Aí o camarada que morava comigo me chega das férias com uma Bíblia na mão dizendo que ele tinha se convertido. E como eu detestava crente, aí eu falei assim, então você pode voltar para o quartel. Porque eu detesto crente. Que isso? Aí resumindo, eu desconverti ele. Em questões de uma semana e pouca, ele não era mais crente. Voltou a ser o cara que era meu parceiro de baderna, de bebida e etc. Aí um mês depois eu entrei de férias. Mas no mês que eu entrei de férias, que foi dia 1º de junho de 1993, eu me converto. Na metade das minhas férias, eu tive uma experiência com Deus e me converti. Fiquei o restante das férias lendo a Bíblia, orando, mudando de vida, o Espírito Santo falando comigo. Em 3 meses eu tinha lido a Bíblia inteira e orava, e orava, e orava, e lia a Bíblia, e orava, e tive uma imersão em Deus. E aí quando eu voltei, mais ou menos uns 20 e poucos dias depois que eu me converti, eu me converto no dia 15 de junho,
E aí no final de junho, começo de julho eu volto. Quando eu chego lá, eu chego com a Bíblia. E todo mundo achou que eu estava brincando com eles, porque o firmo tinha chegado com a Bíblia na mão. 20 e poucos dias depois, um mês, na verdade, desde o dia que eu saí, já dava 40 dias mais ou menos, por causa do translado, da viagem. Eu tinha como, eu viajava para muito longe, eles me davam um prazo maior para a viagem. E eu chego com a Bíblia na mão. Todo mundo achou o quê? O César está zoando. E durante muitos dias eles acharam de verdade que eu estava brincando com o firmo e com eles. Depois de alguns dias eles chegaram em mim: mas você está falando sério? Eu estou falando sério. E aí eles foram me testando, fizeram festas e fizeram muitas coisas para ver se realmente era de verdade. E aí, quando eles viram que era de verdade, mais ou menos umas 150, 200 pessoas foram para a igreja. Porque quando eles descobriram que era de verdade, e eu tinha um testemunho muito ruim no inimigo, então a minha conversão gerou no exército. O cabo César converteu, e aí muitos foram para a igreja. Alguns que eram cristãos 007 se manifestaram, e aí foram para a igreja. Mas o firmo não. E eu fui levando um caminhão de gente, e todo final de semana eu levava um caminhão de gente para a igreja, e muita gente foi para a igreja, muitos. Centenas de jovens, nós estávamos numa unidade de 1.200 jovens. Eu levei centenas de jovens para a igreja, menos o firmo. Aí eu convidava o firmo não. Quem tirou ele da igreja? Eu. Então, ele estava resistente, duro, não queria ir para a igreja. Aí eu falava com ele, chamava ele, não. Aí um dia eu cheguei na igreja, eu tinha um irmão que cuidava da minha vida espiritual, era meu discipulador. Eu cheguei no irmão Jerônimo, era o Jerônimo e o Diógenes, e falei assim: eu quero que o filho se converta, eu tirei ele da igreja e eu quero que ele volte. Aí o Diógenes olhou para mim e falou: você já chorou por ele? E eu falei assim: mas eu tenho que chorar? Ele falou: não é o chorar pelo choro, porque tem gente que chora à toa. É o chorar de você realmente se constranger a ponto de que o desejo que ele se encontre com Deus seja maior do que qualquer sentimento que você tem. Aí eu, todo dia: Senhor, me faz chorar pelo filho, me faz chorar pelo filho, me faz chorar pelo filho. E eu, em vez de eu pedir para ter o sentimento correto, eu botei na minha cabeça que eu tinha que chorar. Então eu orava para chorar, porque eu achava que era o choro em si. E aí no dia da gente ir embora, que eu dei baixo ele também, que nós íamos, ele ia embora para Miranda e eu ia voltar para Três Lagoas, eu estava muito triste porque eu não conseguia chorar, eu não conseguia levar ele para o Senhor. E naquele dia ele falou: vamos lanchar? Eu vou não, a minha alma está muito triste. Ele foi. Aí ele falou: você quer um lanche? Eu falei: quero, traz um x-tudo, uma Coca-Cola. Aí ele pegou a bicicleta e foi lá buscar. Aí quando ele voltou, que ele me deu o lanche, eu estava sentado na minha cama e ele na dele, que eu fui comer, que eu mordi o lanche, me deu uma crise de choro e ele ficou: o que foi? Eu não conseguia parar de chorar, e eu não conseguia parar de chorar, e eu não conseguia parar de chorar. E aí ele: o que aconteceu? Eu dava sinal para ele esperar. Depois de alguns minutos, 4, 5 minutos, ele: o que foi? Eu falei assim: você não quer aceitar o Senhor? E ele: não, eu aceito você. Eu falei: não, mas não é da boca para fora, tem que ser de coração. Não, eu aceito de coração. Ele ficou tão perplexo com o meu choro, e aquele dia eu ganhei um presente de Deus. É você chorar pelo pecador.
é você se importar, irmão. De não ser religião, de não ser, de ser verdade, de você querer de verdade que as pessoas queiram ou que elas conheçam o Senhor. Não é levar para a igreja, é fazer com que elas conheçam a Deus como você conhece. Por isso que um dia Paulo disse que ele estava disposto a dar a própria vida dele, se isso levasse muitos dos seus irmãos judeus a Cristo. Por isso que Jesus se ofertou na cruz, para que muitos pudessem voltar para o Pai. Aí você vai entendendo o Evangelho. Por que Jesus se oferta? Por que Jesus se entrega? Porque quando ele percebeu que aquilo que ele estava fazendo ia conquistar milhões de filhos para ele, para Deus, o Pai, a alma dele se alegrou, e o sofrimento que ele estava passando se tornou menor do que o amor que ele tinha pelas pessoas. As pessoas falam assim: ah, pastor, o senhor chora, né? Eu choro, irmãos, porque toda vez que eu prego, toda vez que eu dou aula, não é teoria. Eu não estou falando de uma tese. Eu não estou falando aqui para vocês, ou quando eu prego em qualquer lugar, de um monte de palavras elaboradas que nós pregamos para que as pessoas se sintam melhor. Quando você entende o que é espírito e vida, toda vez que você prega, toda vez que você ensina, você está dando oportunidade de que alguém possa ouvir e entender, se converter de fato e de direito. É disso que nós estamos tratando, porque senão você vai ser mais um religioso, falando de religião. Ah, vamos discutir religião? Não. Para quê? Vamos discutir teses religiosas? Não. A questão é se a pessoa voltou ou não voltou à presença de Deus. Se ela verdadeiramente está na presença de Deus, a coisa é diferente. Não adianta a gente ficar discutindo religião, porque não é a religião que liga o homem a Deus, pelo menos não a religião filosófica e ideológica. O que religa o homem a Deus é a religião chamada Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. E aí Cristo leva o homem de volta a Deus, e é isso que nós queremos. Aí vamos lá, tem essa folha aí. Agora que você entendeu a base doutrinária e teológica, vamos evangelizar. Então presta atenção. Nós temos aqui o que nós chamamos de método prático de evangelismo pessoal para evangelistas e crentes em geral. Então, como usar os 5 pontos? Os 5 pontos oferecem um programa para uma palestra ou uma palavra de evangelização pessoal e até mesmo para pregações. Muitos não sabem por onde começar, certo? Vai pregar o quê? Você não sabe nem por onde começa? Muitos não sabem por onde começar, outros começam mal, a pessoa começa mal, gastam tempo em discussões de assuntos que não levarão o pecador a se converter e perdem oportunidades boas de ganhar almas. Daí a necessidade de um programa que deve ser seguido pelo evangelizador. Ele deve ser o líder da conversa, o líder da palestra, dando a oportunidade certamente que a pessoa fale, e isto é até bom, para que se saiba quais são os pontos de vista, os pensamentos, dúvidas, etc. Mas o evangelista não deve deixar que a palestra fuja do assunto central. Os 5 pontos oferecem um rumo. Se você vê o folheto que nós fizemos, esse novo, ficou lindo, a arte, tudo, presta atenção, esse folheto hoje tem os 5 pontos.
porque você vai ter ele na mão, até no folheto. Então basta você estudar o folheto, entender o folheto, que você vai ter o evangelho real, verdadeiro. Então vamos lá. Os 5 pontos são cinco passos a dar na evangelização. Então vamos lá. Convencer o pecador que é pecador. Meu irmão, se o camarada não reconhece que está doente, ele não toma remédio. Se ele não reconhece que está doente com câncer, HIV ou qualquer outra enfermidade, ele não vai aceitar o remédio. O sangue de Jesus é o remédio para a doença chamada pecado. Então, como é que você vai ministrar o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, a uma pessoa que não reconhece que é pecador? Então, qual que é o primeiro ponto de você evangelizar alguém? A conversa começa com a seguinte pergunta: você é pecador? Você sabe o que é pecado? Você já ouviu falar de pecado? Qual é o seu pensamento ou a sua ideia acerca do pecado? O que é pecado? Porque essa é a primeira situação. A gente não começa evangelizando falando de Cristo. A gente começa evangelizando levando a pessoa a se conscientizar da sua condição, do seu problema. Então é o seguinte: se o camarada não entende o que é pecado, se ele não entende que ele é pecador, se ele não entende que todos pecaram e destituídos estão na presença de Deus, se ele não entende o que é pecado, então, querido, olha o que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo uma época em que eles estão destruindo a ideia de pecado. Simplesmente o pecado não existe. Há hoje, em muitas, até dentro das igrejas, a hipergraça, a mega graça, a super graça, a lei passou, agora é a graça, e as pessoas às vezes deturpam a ideia da graça, do favor não merecido, daquilo que Deus fez, da amplitude, da expansão da revelação da lei. Então a graça, ela não abole a lei, ela não elimina a lei, ela pega a lei e ela interioriza a lei. Antigamente era: não matarás. Jesus disse: eu porém vos digo, na graça, se você odiar o teu irmão, você já matou ele. Na lei dizia: não adulterarás. Eu porém vos digo que se você cobiçar uma pessoa, você já pecou. Então a graça não é a aniquilação da lei, é a interiorização da lei. A lei foi escrita em tábuas de pedra, a graça é a lei escrita nas tábuas do coração. A lei fala de atos, a graça fala de intenção. É muito mais profundo. A lei era superficial, a graça ela é profunda, porque ela está tratando da intenção do teu coração, do desejo do teu coração. Então essa hipergraça que tira das pessoas a responsabilidade dos seus atos, está gerando o quê? Deus me entende, Deus me conhece, Deus me aceita como eu sou. Então o que é o pecado? Nada. Se Deus entende você, entende as suas mazelas, entende todos os seus erros, entende todos os teus pecados, então Deus me ama e me aceita como eu sou. Só que as pessoas deturpam isso. Deus me entende, Deus me aceita. É óbvio que Deus nos ama do jeito que nós somos, e é óbvio que Ele nos recebe do jeito que nós somos. Mas e aí? Então agora Deus me aceita com todos os meus defeitos e mazelas, e eu posso continuar do mesmo jeito? Ninguém se encontra com Deus e permanece igual. Essa é a verdade. Ninguém vai encontrar com Deus e vai permanecer igual. Me mostra na Bíblia um homem que encontrou com Deus e permaneceu igual. Jacó encontrou com Deus e virou Israel. Saulo encontrou com Deus, virou Paulo.
Pedro encontrou com Deus, virou Simão. José encontrou com Deus, virou Barnabé. Então a sua experiência com Deus vai gerar em você uma nova pessoa. Não uma nova pessoa no sentido de razão e a questão ideológica. Uma mudança interna, genuína, lá dentro. Mudança de valores, mudança de conceitos, mudança de moral, mudanças genuínas lá dentro de você. Então é essa que é a questão. Qual que é o primeiro passo? Como é que eu consigo levar alguém a Cristo? Como é que eu consigo levar alguém de volta a Deus? É mostrar para a pessoa o quê? Que ela é convencer o pecador de que é pecador. Por quê, pastor? De que vale começar falando de Cristo como Salvador e do amor de Deus, se o pecador não sabe sinceramente que é pecador? Fala para mim. Nós temos aqui a futura doutora Alessandra. O cara chega lá e fala assim: doutora, não estou bem. Aí ela vai fazer uma série de exames, e depois dos exames ela vai dizer: olha, o seu problema é tal. E baseado no diagnóstico do médico, é que o paciente vai fazer o tratamento ou a cirurgia. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Enquanto a pessoa não entender o que é pecado, e ela não entender que o pecado mata, que o pecado aniquila com a vida dela espiritual, que o pecado separa ela de Deus, enquanto ela não entender isso, ela não vai aceitar o remédio, nem o tratamento. Tá certo? Ninguém procuraria o médico, por melhor que fosse, sem descobrir antes ser portador de enfermidade. Levar o pecador à realidade de que é pecador é o primeiro passo. Todos pecaram? Todos? Ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, todos. Não, mas o cara é bonzinho. Todos. Não, mas o cara, pastor, ele é caridoso, generoso, bondoso. Todos pecaram. Ah, mas sabe o que é, pastor? Eu não consigo pregar para ele porque ele é muito bom. Todos pecaram. E é importante você entender isso, porque até eu, durante muito tempo da minha vida, tinha facilidade de pregar para o preso, eu tinha facilidade de pregar para o doente, eu tinha facilidade de pregar para o morador de rua, tinha facilidade para pregar para o pobre miserável, mas eu tinha dificuldade de pregar para as pessoas de classe média alta, morando nas suas mansões, nos seus carros de luxo, trabalhando, empresários, empreendedores, profissionais liberais, né? Aquela mulher perfeita, filhos perfeitos, tudo perfeito. Como que eu prego para alguém que aparentemente está precisam de dinheiro? Não. Marido, mulher, lindo. Filhos, lindos. Casa, linda. Pessoas importantes na sociedade, tem voz na sociedade, conhecidos. Até o dia que Deus falou: todos pecaram. E até o dia que Deus me iluminou para entender o que é pecado. Pecado é não crer. Não crer. Não crer em Deus. Pecado é a incredulidade. É quando a pessoa, apesar de todas as evidências do cosmos, porque não é só eu e você que testemunha da existência de Deus, da verdade de Deus, o universo testemunha, a natureza testemunha, tudo está falando que há um Deus. E se você não crê nele, esse é o pecado. E isso envolve todos pecaram.
e todos saíram da presença de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e todos estão destituídos da presença de Deus, certo? Amém? Amém. Entenderam ou não? Como é que você convence uma pessoa a fazer uma cirurgia, a operar, a fazer um tratamento de quimioterapia, ou fazer radioterapia, ou tomar um medicamento que vai cair todos os cabelos, ou tomar um medicamento que vai destruir o seu corpo, a sua célula, que pode levar você a um risco de óbito? Que ela vai morrer. É quando ela toma consciência que aquilo vai matá-la. Agora vamos lá. O que é mais mortal do que o pecado? O que mata mais do que o pecado? Nada. Então, se a pessoa não entende o que é pecado, e se ela não entende que ela é pecadora, ela nunca vai precisar do remédio, que é o sangue. Vistas e escritas são muito difíceis, porque é aquilo que você vai dizer, eu sou bom, eu ajudo todo mundo, e eu busco estar bem, porque a religião, diz isso, né? Esteja bem com os outros, trate bem, dê ao próximo, ajude, dinheiro. Se desprenda do seu eu. Se desprenda e trate bem. Pronto, eu sou ótimo, perfeito, eu vou para o céu, entende? É isso, esse é o problema. Então, se eu entendo isso, o evangelismo começa aqui. Você é pecador? Você sabe o que é o pecado? Você sabe o que o pecado causa? Aí vem o segundo passo. Se o camarada entende o que é o pecado, você precisa fazer o quê? Mostrar o que para ele, para ela? Consequência. Romanos 6, 23. O que diz? O salário do pecado é, a palavra morte é separação. Então o salário do pecado é a morte. O salário, a consequência do pecado é separação de Deus. Então, filho, primeiro passo, leve as pessoas à realidade de que elas pecaram, que elas não creem em Deus e que elas saíram da comunhão e da presença do Senhor. Ela saiu lá em Adão. Todos pecaram, toda a raça. Amém? Segundo passo, convencer a pessoa que há uma consequência. Há uma consequência. Porque dentro de cada ser humano há um desejo pelo divino e pelo eterno. Todo mundo tem. Então você precisa levar, entender. Olha o que diz: convencer que está condenado. Há muitos que sabem que são pecadores, mas não sabem a sua condição espiritual diante de Deus. Pensam que porque são bons, não deixará, né? Pensa porque Deus é bom, então não deixará que alguém se perca. É preciso que, em segundo lugar, o pecador se convença de que, se morrer no pecado, estará irremediavelmente perdido. Muitas vezes tenho perguntado: então, se porventura morresse como está, qual seria a situação? E muitos de rosto triste têm respondido com a cabeça baixa: se morresse agora, estaria perdido no inferno. Quando o pecador tem esta convicção, é fácil e é simples levar a aceitar o Senhor. Segundo passo, o camarada precisa entender qual é a consequência do seu estado de pecador, separado de Deus, condenado ao inferno, condenado à separação eterna, condenado a uma situação irremediável. E olha, o ser humano é esperto, Satanás muito mais, porque eles estão querendo arrumar um jeito de salvar o homem depois que ele morre. Morreu, vai para o purgatório, quer dizer, depois que você morrer, você resolve. Morreu, vai renascer, renascer e renascer, até que você seja iluminado, aperfeiçoado.
até que você encontre a salvação. Então, nós vamos nascer, viver, morrer, renascer, até que a gente alcance a iluminação, o aperfeiçoamento. Algumas religiões já estão ensinando batismo pelos mortos. Então, olha, o diabo está querendo dar um jeitinho assim, olha, faz o seguinte, vive a sua vida, depois que você morrer, nós vamos dar um jeito. Então eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. Ela sabe que ela está afastada de Deus, ela reconhece. Aí eu falei para ela, então, mas se Jesus viesse hoje aí, eu falei, mesmo assim você não quer. Bom, aí nesse caso, quando a pessoa já recebeu a revelação e ela mesmo assim está com o coração duro, só resta você orar por ela, não tem o que fazer mais. É orar, porque quando a pessoa já sabe. Aí, se você tem o passo 1, que é fazer com que a pessoa entenda que ela é pecadora. Segundo, que ela sabe a sua condição de pecadora, que é separado de Deus, morte espiritual, morte física, morte eterna e todas as consequências que o pecado traz. Aí fica o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Apresentar o que Deus fez para salvá-la do pecado. Por isso que João Batista, vou começar em João Batista porque foi ele que foi o precursor de Cristo. Por isso que João Batista, Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, João, Paulo, todo mundo começava a pregação deles como? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegada a vós o reino. Então preste atenção. A pregação é arrependei-vos. Arrependei-vos do que, pastor? De não crer. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos de não buscar a Deus. Arrependei-vos de não ponderar sobre a existência de Deus. Arrependei-vos por causa do seu egoísmo. Arrependei-vos porque você coloca todas as coisas no lugar de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Arrepende-te e crê. Amém? Arrepende-te, arrepende dos teus pecados e crê. Então a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, as boas novas, porque a palavra Evangelho significa boas novas. Boas novas. Qual é a boa nova que Deus tem? Que o homem estava morto, condenado e separado de Deus. E Cristo veio ao mundo, se fez homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou ao terceiro dia como homem, e sabendo que ele era 100% Deus e 100% homem, filho de Deus, filho dos homens. E agora em Cristo, quando eu olho para Cristo e quando eu entendo que ele derramou a sua vida por mim, e quando eu olho para a cruz e entendo que o pecado mata, porque lá no início, Deus disse para Adão e Eva, não coma da árvore, porque se comer da árvore, certamente, mas o diabo apareceu na história e disse, é certo que não morrerás. E o homem, ao invés de crer na palavra de Deus, creu na palavra do diabo. E este é o pecado, não crer na palavra. E é por isso que muita gente se arrebenta. Deus fala A, o diabo fala B. Deus fala C, o diabo fala D. Deus fala E, o diabo fala F. E é você que tem que dar crédito à palavra que sai da boca de Deus. Por isso que Jesus na tentação do deserto disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca
de Deus, porque a palavra que sai da boca de Deus é espírito e vida, e ela preserva a sua vida. Então, se Deus falar com você, fique com a palavra de Deus, não fique com seus sentimentos, com seus achismos, com seus pensamentos, porque é isso que difere aqueles que creem em Deus daqueles que acreditam em Deus. Quem crê em Deus, crê como diz as Escrituras. Quem acredita em Deus, acredita do seu jeito. Então, primeiro passo, levar a pessoa a reconhecer que ela é pecadora. Segundo passo, mostrar para ela qual é a consequência do pecado. Se você algum dia vê uma pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, quando o médico fala, olha, você está com câncer, a pessoa toma aquele baque, desespera, começa a chorar, pelo menos a grande maioria. E aí, o choro é por quê? Porque é iminência de morte e porque o tratamento ele é violento. Principalmente se o estágio do câncer estiver avançado. Aí vem radioterapia, quimioterapia e às vezes cirurgia. Aí as quimioterapias começam no nível 1, vai até a black. E aí a pessoa toma aquele susto, por quê? Porque ela sabe que dependendo do grau de avanço do câncer, ela está morta. Se tiver metástase, ela está morta. Então aí, meu amigo, eu conheço pessoas que dizem, não vou me tratar, quero morrer. Em países do primeiro mundo, Suíça, Suécia e outros, existe a eutanásia legal. A pessoa fala, eu não quero viver, e ela vai lá e paga e ela é morta. Por um processo bem, uma injeção que faz ela dormir e uma injeção que mata ela. E ela morre. Então olha só, a mesma coisa com o pecado. O pecado é pior que câncer. O pecado é pior do que HIV, o pecado é pior do que qualquer coisa. Por quê? Porque as doenças humanas, elas matam o corpo, mas as doenças da alma e do espírito, elas matam muito mais do que o corpo. Sim. Aí então você está no passo 3. O passo 3 é mostrar a providência de Deus. Depois que a pessoa percebe que está doente, gravemente enferma, é fácil ser introduzida a procurar o médico. E é o que faz no evangelismo. Depois que o pecador está convencido que está perdido, mostramos a providência de Deus para a salvação dele. E a vinda de Jesus, os seus ensinos, o seu poder, a sua morte, a sua ressurreição, o significado, o valor da morte de Jesus devem ficar bem claros. Aí sim, a pessoa, ela recebeu essa mensagem, aí ela escolhe se ela quer ou não. Se ela quer a vida ou a morte, o bem ou o mal. Eis que ponho diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Por isso que a Bíblia é chamada de espada, corta para cima, para baixo. A palavra que salva é a mesma palavra que condena. Se a pessoa ouviu a palavra, como a Jocilene disse, ela sabe, ela não quer, o que você vai fazer? Ela não vai chegar diante de Deus e dizer o quê? Eu não sabia. E hoje nós temos WhatsApp, Instagram, Facebook. O que mais que nós temos de rede social aí? Twitter. Nós temos hoje tantas ferramentas. Essa mensagem do Evangelho pode ser pregada em áudio, vídeo. Essa mensagem pode ser pregada pessoalmente, no seu trabalho, na sua faculdade. E quando a Bíblia diz ide por todo mundo, Deus não está falando só no sentido do mundo inteiro, como Deus está dizendo para você ir no seu mundo. É o seu mundo. Qual é o seu mundo?
o seu mundo, sua casa, seu trabalho, faculdade, escola, amigos, o círculo íntimo, o círculo, meu irmão, as pessoas que têm acesso à sua vida. Deus não vai cobrar de mim ou de você o sangue daqueles que não têm contato com você. Mas Deus pode cobrar o sangue daqueles que têm contato com você, e você, por covardia, ou por apatia, ou por negligência, ou por timidez, ou por medo, ou por qualquer outra coisa, você nunca falou. Não transfira para ninguém a responsabilidade. Esses dias uma pessoa veio falar para mim que ela estava muito triste comigo, com a igreja, porque nós não estávamos fazendo nada pela família dela, para que a família dela se convertesse. De quem é a responsabilidade de ganhar a sua família? Dele ou dela? Vocês estão entendendo? A minha responsabilidade é com os meus. Ah, mas profeta não tem honra na sua própria terra. Verdade. É mais difícil, mas não é impossível. É por isso que as pessoas elas esquecem que ela precisa entender que ela tem que ir no mundo dela e pregar. Pastor, é tão complicado, então chora, irmão. Chora.